A graça e a paz, queridos, estamos aqui mais uma vez para trazermos a última lição do trimestre de jovem, né? O título da nossa lição é a oração do apóstolo Paulo em favor do seu espinho na carne. Dá uma chegadinha na cadeira aqui. Então, é uma lição muito importante que fala sobre o espinho na carne, né? Você já deve ter ouvido falar, né? O fulano tem um espinho na carne, né? Nós vamos estudar o que significa isso aí, tá? Mas antes da gente entrar no assunto, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal, me dá uma força aí, né? Ajuda aí a ranquear o meu canal e com certeza você vai ser abençoado também. A nossa finalidade aqui é ministrar a palavra de Deus, né? Estamos aqui para isso e por isso estamos aqui se esforçando para fazer o melhor, tá bom? Vai ser uma honra tremenda você se inscrever no meu canal, dar o seu like, deixar o teu comentário e também não deixar de dar um toquinho no sininho aí para você receber novos vídeos, tá? Que nós estamos sempre colocando. Você dá um toquinho em cima do meu nome aí no meu canal ou em cima do meu retrato. Aí o meu canal vai abrir, você dá uma pesquisa lá que eu tenho muitos vídeos, tenho uns 300 e poucos vídeos aí, não só da Escola Dominical de Jovem e Adulto, mas também tem muitos assuntos, tá? Você faz uma pesquisa aí e você vai encontrar muita coisa boa aí, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto, fica conosco aí até o final, ok? Bem, então quando o apóstolo Paulo escreve, né, sua segunda carta aos Coríntios, ele fez uma referência a uma sequência de 3 orações, né, que fizera acerca de quê? Do espinho na carne, né? Ele disse mesmo, foi-me posto um espinho na carne. Agora, para que esse espinho na carne foi colocado na vida de Paulo, né? A Bíblia diz aqui, né, de uma forma bem clara, olha só, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Então, o apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele recebeu tanto de Deus que ele podia se exaltar. E Deus não usa ninguém exaltado, né? Se exaltou, perde a bênção. As pessoas só são usadas por Deus enquanto elas permanecem humildes. Desde o momento que elas não mais reconhecem Deus na vida dela, que acham que são elas que estão fazendo, ela perde a bênção. Então, Paulo era uma pessoa que foi um instrumento de Deus muito grande. Deus manteve ele humilde, ele aceitou. Que o problema todo é quando Deus nos corrige, Deus corrige a quem ama. E muita gente não aceita a correção de Deus, perde a bênção, né? Então Paulo, isso aqui eu entendo como uma correção, para ele que ele não se exaltasse, Deus que colocou um espinho nele, não foi o diabo. Lógico, Deus permitiu o diabo, mas foi com a intenção de manter ele humilde, né? Então, ele fez essas orações, né? A Bíblia mostra com muita clareza, ele traz os ensinamentos tremendos, né, através dessas orações. Primeiro, a importância de testemunhar as maravilhas de Deus. Isso aí era com ele mesmo, né? E sobre o espinho na carne e seus efeitos. Existem orações sinceras que Deus não atende, né? A graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Então vamos ver isso aqui no nome de Jesus, tá? Primeiramente, as visões celestiais. O valor de um testemunho, né? Em seu testemunho, o apóstolo relata que Deus permitiu que ele tivesse visões e revelações que são mostradas da forma restrita, né? Foi uma experiência tremenda, embora não pudesse dar muitos detalhes. Ele foi arrebatado até o 3º céu, ouviu palavras inefáveis. Pode ter sido antes ou depois de ter sido enviado para a obra missionária, a Bíblia não relata, né? Então, uma profunda experiência sobrenatural, né, que ele teve. Então, veja bem, ele foi arrebatado, né? O arrebatamento existe, gente, certo? Agora, não esses arrebatamentos que tem por aí, entendeu? Eu creio que ele foi arrebatado, né, até o 3º céu, o paraíso, né? E lá ele ouviu
palavras inefáveis, né? Ele diz aqui, ó, para que não me exaltasse com quê? Com as excelências das revelações. Ele foi uma pessoa, um homem de Deus, que recebeu muito da parte de Deus, entendeu? A questão do arrebatamento, a volta de Jesus, ninguém recebeu tanta revelação como o apóstolo Paulo, entendeu? A doutrina da união de judeu com gentio, a doutrina da igreja. Você lê a epístola aos Efésios, né, aos Coríntios, você vê a profundidade que esse homem tinha na palavra. Está certo que ele era um profundo conhecedor do Velho Testamento, mas ele recebeu muita coisa do Espírito, né? A salvação pela fé. Ele foi um pregador de fé, ele pregou a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não é pelas obras da lei. Então ele veio recebendo revelação em cima de revelação, escrevendo e pregando, né? E lógico que ele, como ser humano, ele poderia se exaltar. A Bíblia, quando a palavra diz que para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, das visões que ele teve da parte de Deus, foi posto um espinho na carne dele. Então, lógico, se Deus colocou esse espinho, ou permitiu, é porque Deus sabia que ele ia se exaltar. Se ele não fosse se exaltar, Deus não teria feito isso. Então, às vezes, querido, nós, como seres humanos, nós não temos a capacidade de suportar certas coisas, a gente se engrandece, entendeu? A gente, não, eu vou ficar humilde, fica nada. Se Deus não controlar a gente, nós ficamos exaltados, sim. E tem gente que fica exaltado com pouca coisa, tem gente que fica exaltado com zero à esquerda, entendeu? Então, se ele não fosse exaltado, Deus não ia fazer isso. Aí você fala, mas o apóstolo Paulo é justamente ele que se exaltou, porque ele recebeu muito de Deus. E ele poderia se sentir autossuficiente ou se sentir melhor do que os outros. Entendeu? Mas Deus não permitiu. Por quê? Deus colocou um espinho na carne dele. Para quê? Aí a Bíblia diz aqui, ó, para que eu não me exaltasse. Então ele ficou humildezinho. Às vezes tu vê uma pessoa humilde, aí tu fala, caramba, o cara é humilde de coração. Sabe por que ele está humilde? Porque ele tem um espinho na carne. Você sabe por que eu sou humilde? Porque eu tenho um espinho na carne. Mesmo assim, não sou, é mais ou menos. Está entendendo? Sabe por que você é humilde? Porque você tem um espinho na carne. Tem algo que você quer se exaltar, mas não vai dar certo. Está entendendo? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então o apóstolo Paulo, ele passou por esse problema, né? O seu testemunho relata isso. Ele teve visões, né? Revelações que são mostradas na forma restrita. Porque as visões que ele teve foi tão profunda que ele não pôde relatar. Ele não traz detalhe do que ele ouviu lá no céu. Ele não traz detalhe do que ele viu no céu. Ele não traz detalhe do que Deus falou com ele. Ele não traz nada disso. Entendeu? Ele só fala que teve a visão, que recebeu, né? Coisa que nem é lícito falar, ele diz aqui, ó, né? Porque se eu quiser me gloriar, não serei nessa, porque direi a verdade. Entendeu? Ele diz, ó, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Certo? Então, ele entendeu isso. Certo? Ele recebeu muitas coisas. Em verdade, não convém me gloriar, por causa do espinho na carne. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Pronto. Mas ele não pôde falar. Ele disse, conheço um homem que, né, foi arrebatado, se é fora do corpo, não sei, ele não entrou nesse detalhe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele aprendeu com o espinho na carne, em vez de ele se gloriar com as grandezas, ele se gloriava com as fraquezas dele. Porque nas fraquezas dele aperfeiçoava o quê? O poder de Deus. Porque Jesus falou, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Inefável, ele diz que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar.
No seu testemunho, o apóstolo conta que ouviu palavras inefáveis, coisa que os humanos não conseguem descrever, certo? Então, humanamente, não tinha como descrever suas visões e revelações. Somente quando experimentamos o sobrenatural é que conseguimos entender as coisas de Deus. Tudo tem que ser pessoal, só quem experimenta é que entende. Entendeu? Então a gente precisa entender que muitas experiências elas são pessoais, né? Não adianta nem eu falar, mas tem experiência que eu vou falar e eu vou ajudar alguém. Então tem que ter sabedoria. Paulo entendeu que o que ele ouviu ele não podia falar, e o que ele viu também ele não podia falar. O homem tem que ter sabedoria. Sabedoria é dom de Deus, né? Porque tem coisa que se tu falar tu vai complicar mais ainda. Então é melhor ficar quieto, né? Ele não trouxe transtorno nenhum com essas visões que ele teve. Por quê? Porque ele não entrou em detalhe. Certo? Tem pessoas que além de entrar em detalhe ainda aumenta, exagera, aí complica muita coisa, né? Mas só quem passa pela experiência que sabe. Entendeu? E essas experiências Deus escolhe, né? Não é eu que decido, não. Tem experiência que vem da parte de Deus mesmo. Deus escolheu Paulo para isso. E encontrou lugar na vida dele também. Era um homem fiel, é um homem sábio, sabia se portar, se comportar, sabia a hora certa de falar, de ficar quieto. Era uma bênção, né? Então, não era um qualquer também. A verdade é essa. Número 3, experiências que edificam. Existem muitas experiências ruins e negativas, né? Porém, essa experiência do apóstolo Paulo fortaleceu ele, aumentou a sua fé, capacitou, deu a ele condição de enfrentar todas as lutas e perseguições que enfrentou, inclusive os longos períodos de oração. Agora você pensa bem, você sabe a luta que Paulo passou? As incompreensões que ele teve, as perseguições que ele teve, os longos períodos de oração na cadeia, no pior lugar da cadeia. Lá no carcereiro ele ficou com as costas todas arrebentadas, ele e o parceiro dele, Silas, né? Então é um homem que sofreu muito, não tinha uma esposa para acompanhar ele, não tinha morada certa, dormia nas estradas, nos navios, nos animais, ele dormia aonde dava, ele só pregando e ganhando alma, sem uma esposa do lado. Então, se ele não recebesse muito de Deus, ele não ia aguentar, ele era humano. Tu acha que um homem sem a ajuda de Deus ia suportar o que o apóstolo Paulo suportou? Deus ainda permite esse espinho na carne. Ele aguentou, sabe por quê? Porque ele recebeu muito de Deus também. Só essa revelação, só ele ir ao céu, ao terceiro céu, ao paraíso, ouvir palavras inefáveis, né? Ver, isso aí ajudou ele fortaleceu na fé, porque juntamente com a dor, o sofrimento, a luta, a perseguição, a incompreensão, paralelamente ele tinha profundas experiências com Deus. Uma vez ele estava em Corinto, já meio desanimado, Jesus apareceu a ele e falou: Paulo, não temas, eu sou contigo, fale e não se cale, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Jesus estava sempre ali, ó, fortalecendo ele, ajudando ele, porque senão ele não ia aguentar. Estuda a vida do apóstolo Paulo e vê o que ele sofreu, né? As experiências que ele conta em 2 Coríntios. Ali eu entendo até essa 2 Coríntios aqui como quase que uma autobiografia do apóstolo Paulo, né? Então, ele teve essas experiências que ele teve, né? Que ajudou ele também a permanecer firme como ele ficou até o final da vida dele. Segundo a história, morreu decapitado, né? Louvando a Deus, segundo a tradição. Número 2 aqui, o espinho na carne. Bem, muita gente pergunta qual deve ter sido esse espinho na carne de Paulo. Ninguém sabe. A verdade é essa. Tem gente que afirma com a convicção, mas não tem na Bíblia, nem na tradição, ninguém sabe que espinho na carne era esse do apóstolo Paulo. O que fazia ele humilde? Qual deve ter sido? O autor traz aqui, né? Qual deve ter sido o espinho na carne do apóstolo Paulo? Um problema nos olhos?
baseada em Gálatas capítulo 4, versículo 15, alguns acham que naquele tempo as pessoas ficavam cegos rápido, né? E pela uma doença que tinha nos olhos. E devido a ele falar que com grande letra vos escrevo no livro de Gálatas, a pessoa achava que ele estava ficando cego, que isso aí era um espinho na carne. E a outra era doença, ele podia ter uma doença que ninguém sabe. Outros acham que é perseguição dos judeus. Outros acham que é a incompreensão dos judeus, que ele amava muito os judeus e os judeus não compreendiam ele, né? Alguns acham que é isso. Mas na verdade, ninguém sabe o que é. Entendeu? Agora, o que é certo é o que a Bíblia diz aqui, ó. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quem é esse espinho na carne? A saber, um mensageiro de Satanás. Essa palavra mensageiro, no grego, é anjo. Então a Bíblia está dizendo, a saber, um anjo de Satanás, um demônio. Entendeu? Foi colocado ali para perturbar ele, para manter ele humilde. Entendeu? A gente não sabe por quanto tempo durou esse espinho na carne. Se foi um mês, se foi um ano, se foi 2 anos, ninguém sabe o tempo que durou, né, esse espinho na carne de Paulo. Mas a Bíblia diz que esse espinho na carne era um demônio que veio perturbar ele. Está bem claro aqui, ó. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me fazer sofrer, para me ofender, para me humilhar. Entendeu? Está bem claro isso aqui. Você pode ler depois em 2 Coríntios, capítulo 12. Você lê o capítulo 12 até o versículo 10. Que vai explicar a você muito bem isso aqui. Então, foi quando ele orou ao Senhor, né? Ele orou ao Senhor, ele buscou a Deus. Aí ele orou ao Senhor para tirar aquele espinho da carne dele. Deus tirou? Não. Nem toda oração Deus atende. Por quê? Porque tem certos pedidos que a gente faz que vai fugir dos propósitos de Deus. Às vezes Deus permite uma coisa na tua vida porque ele tem um propósito. Aí eu oro para tirar aquilo. Aí Deus não vai tirar porque vai atrapalhar o propósito que Deus tem. Então Deus tinha um propósito naquele espinho de manter o apóstolo Paulo humilde. Então se Deus tira aquele espinho, Paulo ia sair dos propósitos de Deus, não tinha jeito. Entendeu? Então Deus não atendeu a oração dele. A Bíblia diz aqui, ó, então, acerca do qual orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes para que Deus desviasse aquele espinho dele. Vocês pensam que ele aceitou? Tá bom, Senhor, legal. Não, ele não aceitou, não. Ele foi orar, não, Senhor, desvia-se de mim. Eu não quero, não. Mas Deus não tirou. Por quê? Porque ia manter ele humilde. Deus exalta os humildes e humilha os exaltados. Entendeu? Então, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aí sabe o que Jesus respondeu para ele? Ele disse, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Deus não tirou o espinho, mas deu mais da graça dele. Deus é fiel. E não vos deixará ser tentado acima do que você possa suportar, porque juntamente com a provação, com a tentação, ele vai te dar o escape. Por quê? Porque Deus é fiel e não vai se deixar você ser provada acima do que você pode suportar. Deus colocou um espinho na carne de Paulo, através desse demônio, colocou, mas não deixou que a provação, que a tentação fosse maior do que as forças dele. Entendeu? Deus é fiel, ele sabe o teu limite. E sabe o meu limite. Deus não vai deixar você ser tentado além do teu limite. Não vai. Está bem claro isso em 1 Coríntios capítulo 10. Entendeu? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto. Aí o que ele fala? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Deus não habita no forte, não. No exaltado, não tem poder de Deus, não. Tem força humana. Entendeu?
Mas na fraqueza, na dependência de Deus, o poder dele habita. Quando você depende de Deus, o poder de Deus vai habitar em você. Então, é nas nossas fraquezas que o Espírito Santo trabalha, faz a obra. Entendeu? É nas nossas fraquezas que o Espírito Santo faz a obra completa. Ele não faz a obra nas nossas fortalezas, não. Ele faz a obra na tua fraqueza. É lá naquele ponto fraco é que você depende de Deus. E aonde você depende de Deus, não vai faltar a presença de Deus. Entendeu? Todo mundo tem o seu lado forte e o seu lado fraco. Tem aquele lado que você tem que vigiar mesmo. E é ali que Deus está vigilante. É ali que habita o poder de Deus. Então, nós não devemos se gloriar naquilo que eu sou forte. Eu devo me gloriar naquilo que eu dependo de Deus, nas minhas fraquezas. Entendeu? Essa é a vontade de Deus. Então, o espinho na carne de Paulo traz a ideia de quê? Traz uma ideia de sofrimento e de aflição. Não é outra coisa. Entendeu? Traz uma ideia tremenda. Quando você escuta alguém falar, eu tenho um espinho na carne, é a ideia de sofrimento, de humilhação, de aflição, aquilo que você não queria ter, mas tem. E é aquilo que te mantém na presença de Deus. Entendeu? Então o espinho na carne, ele tinha o objetivo de quê? Né? De não permitir que ele se exaltasse. E mantinha ele humilde. Então tudo com a intenção divina de manter o apóstolo na sua dependência. Tudo que Deus permite acontecer na tua vida é para manter você na dependência de Deus. É lógico que você não vai desejar, você vai querer sair fora, mas não tem jeito. Deus vai permitir certas coisas na tua vida para manter você dependente dele. Ou caso contrário, você se rebelar, aí acabou, aí não tem como. Aí você vai seguir tua vida, separado de Deus. Mas se você aceitar a correção de Deus, como Paulo aceitou, meu filho, você vai ser um vencedor. Porque depois dessa prova, você vai se sentir fortalecido e você vai começar a ter mais intimidade com Deus. Você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ter certeza. Entendeu? Então, nas nossas fraquezas, que o poder de Deus se aperfeiçoe. Entendeu? Então, que Deus te abençoe. Encerramos esse trimestre e, com certeza, se tu tem teu espinho na carne, pode ter certeza que é ali que está sendo aperfeiçoado o poder de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Por isso que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque é nela que habita o poder de Deus. Tá bom? É esse espinho na carne que me faz orar. É esse espinho na carne que me faz me humilhar. É esse espinho na carne que me faz ter mais comunhão com Deus. Então, que Deus te abençoe. E não se esqueça de dar o seu like aí, sua inscrição. E tamo junto aí pro próximo trimestre. E que Deus te abençoe. Tamo junto, hein?